Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leila e sou professora de redação do curso preparatório Luísa Maim. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre os critérios de avaliação do Enem. Então, como que o Enem avalia as redações escritas por vocês participantes? De que maneira ocorre esse processo de avaliação, de correção de texto? Então, o texto produzido por vocês é avaliado por pelo menos dois profissionais de língua de forma independente. Então, vocês irão escrever o texto no dia da prova, né, de redação. Vocês vão escrever o texto, vocês vão entregar, e após essa entrega, a redação de vocês é, é lançada num sistema. E é por esse sistema que os profissionais de língua, letras, linguística, avaliam e corrigem o texto de vocês. O texto produzido pelo participante do Enem, ele é lido pelo menos, corrigido pelo menos por dois profissionais. Esses profissionais não têm acesso à nota dada anteriormente. Então, o profissional 1 avalia o seu texto, atribui uma nota, e o profissional 2 também avalia o seu texto e atribui a nota que ele julga ser a adequada, tá? Conforme os critérios, as 5 competências estabelecidas pelo Enem. Essas notas os avaliadores não têm acesso, e a nota final do participante, essas duas notas, né, atribuídas pelos avaliadores, serão somadas e feita a média para que você tenha a sua pontuação final. Então, cada avaliador atribuirá uma nota de 0 a 200 pontos para cada uma das 5 competências. O Enem trabalha com 5 competências. Vai avaliar o domínio da modalidade escrita, a seleção e organização do seu texto, a proposta de intervenção, tá? E essas 5 competências, elas também são avaliadas de forma independente. Então, a partir dessas competências, do seu melhor ou menor domínio, do seu melhor ou menor, da sua melhor ou menor apropriação daquele domínio, daquela competência, vai ser atribuído uma nota de 0 a 200 pontos, somando um total máximo de 1.000 pontos. Então, antes de nós falarmos sobre as competências que são consideradas na avaliação, nós iremos falar sobre a nota zero. Então, quando que uma redação poderá receber nota zero? A partir de quais critérios que a redação, que faz, né, com que a redação receba nota zero? Por exemplo, se o seu texto apresenta fuga total do tema, a redação receberá nota zero. Então, por exemplo, se o seu texto apresenta fuga total do tema, a redação receberá nota zero. Então, se eu tenho um tema X, eu preciso falar sobre esse tema X. Eu tenho o tema sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu preciso falar sobre essa democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não posso falar sobre eletrônicos de forma geral, por exemplo, tá? Eu preciso obedecer à estrutura dissertativa argumentativa. Minha escrita não pode ser de um texto narrativo, de um relato de experiência. O meu texto não pode vir em forma de poema. Caso eu fuja à estrutura dissertativa argumentativa, o meu texto receberá nota zero. Então, eu preciso tomar esse cuidado. E eu preciso escrever mais que 7 linhas. Tá? Se eu tivesse escrito 7 linhas ou menos, o meu texto é considerado como insuficiente e ele receberá nota zero. Eu não posso copiar integralmente o texto todo, né, dos textos motivadores. Então, eu não posso apresentar cópia integral de textos motivadores ou da proposta de redação ou dos textos apresentados no caderno de questão.
Eu tenho os textos motivadores como uma base, tá? Para me ajudar na hora da escrita, para eu entender melhor o tema que está sendo tratado. Eu posso parafrasear esses textos motivadores, eu posso ler, eu posso compreender e eu posso escrever com as minhas próprias palavras, com base nos textos motivadores, mas eu não posso retirar texto dos textos motivadores e copiar tal como tá, nem mudar a ordem da palavra, nem mudar uma vírgula de lugar, porque isso também é considerado cópia. Então, vocês precisam escrever um texto de autoria de vocês, um texto com as próprias palavras, trazendo outras referências, não ficando só preso aos textos motivadores, né, que é o que é o ideal. Eu não posso apresentar no meu texto impropérios, palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação, como números ou sinais gráficos fora do texto. Então, ponto de exclamação é ponto de exclamação, não posso fazer um coraçãozinho para sinalizar um ponto de exclamação. Esse coraçãozinho é considerado um desenho. E se eu tenho um desenho na minha prova, essa prova vai receber nota 0. Algumas vezes, né, já aconteceu de que o texto está bem escrito, tá um texto bom, mas tem algum desenho, tem uma nuvenzinha, tem uma carinha ao final da prova para dizer que estava tudo bem, tá? Não pode. É só a escrita e essa escrita ela deve ser referente ao tema proposto. Eu não posso ter nenhuma parte deliberadamente desconectada do tema proposto, ou seja, não posso apresentar bilhetinho para a banca avaliadora, não posso mandar recado para a família, eu não posso escrever um recado de cunho político, religioso, que não tenha relação com o tema, com a proposta de redação dada pelo Enem. Eu não posso assinar a prova, eu não posso escrever meu nome nem no corpo do texto, nem fora do corpo do texto, não posso colocar meu apelido, rúbrica, ou tanto no corpo do texto quanto fora do local, fora do corpo do texto, né? Fora do local devidamente designado para a assinatura do participante, que em algum momento da prova vocês terão que assinar a prova, mas esse momento não é na redação, tá? Vocês não podem apresentar assinatura, vocês não podem dizer quem vocês são, vocês não podem tentar sinalizar para a banca de jeito nenhum quem são vocês. Eu não posso colocar lá a data do meu nascimento ao final da prova, por exemplo. Vai ser, a redação vai receber nota 0. Eu tenho que escrever a minha redação em língua portuguesa, que é a língua pedida pelo Exame Nacional. Eu não posso apresentar um texto integralmente em língua estrangeira, porque o meu texto vai receber nota 0. E eu não posso deixar a folha de redação em branco, tá? Após entender quais são as características que levam o meu texto a receber nota 0, nós iremos falar sobre as 5 competências, que são basilares e são norteadoras na avaliação, na correção do texto. Né? Então, os avaliadores, eles vão seguir essas 5 competências, eles vão ler o texto de vocês e vão perceber se você apresenta domínio da modalidade escrita normal da língua portuguesa, e aí vão avaliar o seu texto na competência 1, vão perceber se você compreende a proposta de redação e aplica conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, seguindo os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, isso faz parte da competência 2. Na competência 3, o avaliador vai ler o texto e avaliar se o participante seleciona, relaciona, organiza, interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na competência 4, o avaliador vai perceber, né, se o participante vai verificar se o participante demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E na competência 5, o participante será avaliado
conforme a elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando sempre os direitos humanos. Então, é preciso apresentar uma proposta de intervenção para o problema apresentado, e essa proposta ela precisa respeitar os direitos humanos. Uma proposta de intervenção, e durante todo o texto, eu não posso insultar alguém, eu não posso xingar alguém, eu não posso desrespeitar os direitos humanos, eu não posso privar a liberdade de qualquer indivíduo, eu não posso desejar que determinadas pessoas não tenham acesso à escolarização, por exemplo. Eu não posso fazer isso porque eu desrespeito os direitos humanos, tá? E a gente vai para competência 1, analisar cada item, tá? O 0 aqui na competência 1 quer dizer que você não tem domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, então o seu texto vai receber 0, né? A nota 0 nessa competência, tá? Não quer dizer que no resto das competências você vai também receber 0. Claro, é mais provável, né? Porque se você não demonstra nenhum domínio razoável da modalidade escrita da língua portuguesa, vai ser difícil o seu texto ser bem avaliado nas demais competências. Se você demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, você vai receber a pontuação máxima, que aqui está representado com o número 5, ou seja, você vai receber 200 pontos nessa competência. Então, ainda sobre a competência número 1, que vai tratar do domínio, né, domínio ou não da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para receber nota 0, o participante precisa apresentar uma estrutura sintática inexistente, independente de quantidades de desvios. Ou seja, eu não consigo fazer a leitura do texto, porque esse participante ele não consegue elaborar períodos simples, muito menos períodos compostos, né? Falando da estrutura sintática. Eu não consigo ler uma frase porque não há uma estrutura sintática nesse texto. Para o texto ser avaliado no número 1, que seria 40 pontos, a estrutura sintática deve ser deficitária com muitos desvios. Os desvios aqui são aqueles errinhos ortográficos, tá? Erros em uma palavra que você não sabe escrever, que o participante não sabe escrever corretamente, não sabe se é com S, com SC, e escreve de forma equivocada. A acentuação também é considerada o desvio quando é feita de forma equivocada ou quando não apresenta a acentuação numa palavra, tá? Para chegar no nível aqui mais alto, a estrutura sintática deve ser excelente, então eu preciso saber pontuar o meu texto, utilizar mais que um período, mais que uma oração num parágrafo. O meu parágrafo ele não pode apresentar apenas um período, apenas uma oração. Preciso desenvolver melhor esse parágrafo, tá? E no máximo 2 desvios. Então, se você apresentar, por exemplo, um errinho de acentuação, vai ser desconsiderado, tá? A competência 2 vai tratar, vai observar se o participante compreendeu ou não a proposta de redação e se ele aplica conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, se ele ficar aqui no menor nível, é porque vai receber 40 pontos, né? É porque ele apresenta o assunto de forma tangente, então ele não abordou o tema de forma completa, ele abordou apenas um assunto do tema, que foi aquilo que eu falei na aula passada, lembram?
ou demonstrou domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Então, eu posso escrever um texto dissertativo argumentativo, mas eu posso também apresentar muitos elementos, muitos traços de outros tipos textuais, como o texto narrativo. E isso faz com que o meu texto seja avaliado no nível 1. Para o texto ser avaliado no nível mais alto, né, receber 200 pontos, eu preciso desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. E aí aqui eu trago em detalhes para vocês. Para ser avaliado no nível 5, o meu texto precisa ter a abordagem completa do tema, precisa ter 3 partes do texto desenvolvidas, ou seja, nenhuma delas deve ser embrionária. O que isso quer dizer? Eu não posso apresentar um parágrafo com uma linha, sem desenvolver as minhas ideias, só apresentar uma informação isolada, descontextualizada. Eu não posso tornar um parágrafo, ele deve ser um parágrafo desenvolvido, com mais ideias, com umas 5 linhas, né? Eu não posso apresentar um parágrafo com uma linha. Se tiver uma linha, ele vai ser considerado uma parte embrionária, tá? E o meu texto, ele precisa conter as 3 partes: introdução, desenvolvimento, e aí o desenvolvimento normalmente ele é apresentado conforme os argumentos que vocês vão dar, vão querer defender o ponto de vista de vocês. Esses argumentos normalmente são 2 argumentos e aí estão separados em 2 parágrafos. E ao final, a conclusão, né, que vai aparecer a proposta de intervenção de vocês. E também, nessa competência, o que é avaliado é se o seu repertório, ele é um repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo. Ou seja, eu estou presa aos textos motivadores, eu apresento cópia dos textos motivadores, ou eu trago outras referências, trago referências e conhecimentos que não estão nos textos motivadores e coloco na minha redação. E isso é considerado repertório legitimado e mais, né, ele precisa ser pertinente ao tema. Então, eu preciso trazer uma referência externa e essa referência ela precisa estar relacionada ao tema. Não posso citar Clarice Lispector, por exemplo, falar de amor quando o meu tema fala sobre a democratização do acesso ao cinema. Posso ter um repertório legitimado, mas ele não está pertinente ao tema. E o que significa com uso produtivo é que você precisa apresentar uma referência, ela precisa ser pertinente ao tema e ela precisa estar conectada ao texto, ela precisa fazer sentido ao texto e ela precisa se relacionar com as demais partes, tá? Posso apresentar o meu repertório legitimado no penúltimo parágrafo, mas esse repertório ele precisa estar relacionado à minha introdução, relacionado às demais ideias que eu apresentei no meu texto. A competência 3 vai tratar da seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Se o meu texto ficar no nível mais baixo é porque eu não consegui relacionar as informações, fatos e opiniões ao tema e eu não defendi um ponto de vista. Para chegar no nível mais alto, eu preciso apresentar as informações, fatos e opiniões, eles precisam estar relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Então, para chegar nesse nível mais alto, o meu projeto de texto precisa ser um projeto de texto estratégico, que possui uma leitura fluida, que há relação entre as partes, né? Que eu consiga apresentar
as minhas opiniões, a minha tese e que eu consiga desenvolver essa minha tese ao longo do texto, relacionando sempre as minhas ideias. Não posso apresentar uma tese ou apresentar um argumento e simplesmente esquecer esse argumento e não desenvolver ele ao decorrer do meu texto, porque aí vai ser um projeto de texto com algumas falhas, ou muitas falhas, ou poucas falhas. Tá? Eu preciso desenvolver todas as minhas informações, fatos e opiniões, e esse desenvolvimento ele precisa estar relacionado no decorrer do texto. E aqui se admitem deslizes pontuais, né? Então, a competência 4 vai falar sobre alguns mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso a professora Paula vai falar na próxima aula, que esse critério, essa competência se refere à coesão e coerência do texto. Então, a professora Ana Cristina, desculpa, vai trabalhar com vocês de forma detalhada na próxima aula, tá? Então, para eu atingir a nota máxima na competência 4, preciso articular bem as partes do texto e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos. O que são esses recursos coesivos? São elementos coesivos inter e intraparágrafos. Então, eu preciso apresentar operadores argumentativos durante todo o meu texto, do início ao final, entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, tá? Que é isso que dá a coesão e a coerência para o meu texto. Então, eu utilizo mecanismos coesivos e operadores argumentativos do tipo desta forma, nesse sentido, entretanto, portanto, todavia, né? Que vai dar uma sequência ao meu texto, vai conseguir relacionar as partes do meu texto, as ideias apresentadas no meu texto. E no nível 5 aqui eu não posso apresentar repetições, não posso pegar um operador argumentativo e utilizar ele durante todo o meu texto. Eu preciso ter uma variedade de operadores argumentativos e de elementos coesivos para utilizar no decorrer do texto. E eu preciso entender a função desses operadores argumentativos e não utilizar eles de forma inadequada. A última competência avaliada é relativa à proposta de intervenção para o problema abordado. Então, se você ficar num nível mais baixo, é porque você não apresentou a proposta de intervenção ou apresentou a proposta de intervenção de forma vaga, precária e relacionada apenas ao assunto. Se vocês chegarem ao nível máximo que vocês vão chegar, vocês terão elaborado uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. A gente vai trabalhar sobre a proposta de intervenção também mais para frente, tá? Para que vocês consigam atingir aqui o nível mais alto, tá? Então, o que seria o nível mais alto? Para você chegar no nível mais alto, você precisa apresentar 5 elementos válidos da proposta de intervenção. Você precisa apresentar uma ação. Então, você tem um problema, que é a não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você precisa apresentar uma solução para esse problema. Mas qual que é a ação que você vai apresentar na proposta de intervenção para corrigir esse problema, para reverter esse problema? Disponibilizar cinema gratuito é uma ação. Aí você tem um elemento válido, que está aqui. Mas quem que será o agente? Quem que vai disponibilizar o cinema gratuito? O Estado? A escola? Pode ser. Aí eu tenho um agente, que é o agente dessa ação. Você terá 2 elementos válidos.
Mas você também precisa apresentar um modo, um meio. Então, o Estado vai disponibilizar cinema para todos. De que forma? Qual o modo que ele vai, qual o meio que ele vai fazer isso? Ah, por meio das escolas. O Estado vai selecionar, ou as escolas irão separar um dia para que todos os alunos assistam um filme cultural, né? Um filme brasileiro, você terá 3 elementos válidos. Qual que será o efeito dessa ação? Por que o Estado deve disponibilizar filmes à sua população? Qual que será o efeito disso? E um detalhamento. Então, o detalhamento ele pode estar no efeito, ou ele pode estar no meio, ou ele pode estar no agente. Então, por exemplo, eu posso detalhar que o filme será disponibilizado por meio da escola e o meu detalhamento é dizer como que isso será feito. Uma vez por semana, quem que será o público-alvo, tá? Então, eu tenho um detalhamento dessa proposta de intervenção. As competências, algumas delas serão ainda trabalhadas de forma individual. Na aula que vem, na próxima aula síncrona, na quinta-feira, eu voltarei a falar das competências e aí a gente trabalhará de forma mais detalhada e vocês poderão apresentar as dúvidas de vocês, tá? Então, nos vemos no nosso próximo encontro.